Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 178, primeiro episódio do mês de março. Estamos aqui com ele mais uma vez. Rafael Peixoto está retornando à plataforma, ele participou do plataforma número 128, se você quiser ouvir. Vá lá ouvir quando terminar isso aqui, são 2 horas de conversa lá que eu gravei com o Rafael. A gente foi ao ar no dia 1º de novembro de 2022, estou verificando aqui no feed, e agora em março de 2024 ele está retornando. Aí um ano, né, aí da última vez pra cá, e é por isso que eu trouxe ele de volta, porque o Rafael é um cara que eu gosto muito, admiro muito, e a gente teve um novo encontro, né, Rafael, né? Mas antes de a gente já entrar na conversa, se apresente para quem porventura não te conhece, né, para quem caiu aqui de paraquedas, tá ouvindo agora, e muito obrigado por mais uma vez você ter aceitado mais um convite meu. Opa, boa noite galera, tudo bem? Salve. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Ontem, quando você me fez o convite, não poderia recusar, né? Até porque é um privilégio estar aqui acompanhando você, acompanhando o seu trabalho. E realmente já faz um bom tempo, né? Um ano já, passaram mais de um ano. O tempo voa. E para quem não me conhece, me chamo Rafael, a gente, né, o Jonathan e eu, a gente trabalhamos juntos, né? Então, trabalhamos um tempo na mesma área. Hoje estamos em áreas diferentes, mas a gente sempre mantém contato ali. É isso mesmo. Rafael que é de São Paulo, né? Torce pro São Paulo, inclusive, tá feliz da vida. Agora segura, né? Porque agora não tem mais título, daqui a pouco o pessoal vai começar a inventar campeonatos, né, pra gente ganhar. Realmente São Paulino e São Paulino nato, sempre acompanho, sofro. Ficamos um bom tempo sem ganhar títulos, agora que a gente... Bom tempo, né? Agora que a gente começou a ganhar títulos, agora quero ver segurar, né? Quem segura. Eu até brinquei com a minha mãe, que eu falei que, tipo, esse período de ato que São Paulo ficou sem ganhar título foi pra treinar a minha humildade, né? Porque eu nasci sendo campeão, tipo assim, eu nasci em 96, então eu peguei a época de ouro ali, 2005, 2006, o Rogério Ceni encantando os meus olhos. E aí chegou uma hora que, parou o título, não tem mais. A fonte secou. Aí esse período aí foi pra treinar minha humildade. Falar, você também vai perder na vida, né? Não é só ganhar. A vida não é somente ganhar, né? Inclusive, acho que um dos últimos títulos de expressão que ganhamos foi o Brasileirão 2007, né? Aí depois 2012 ganhamos a Sul-Americana e desde então ficamos ali um bom período sem ganhar. Aí após quando a gente voltou, né, jogamos novamente contra o Tigres, né, o segundo tempo, retornamos no segundo tempo, aí desencantamos, né. Depois disso aí, a gente fechou o portal que tinha sido aberto, né, da maldição. Quebramos a maldição. E aí, este ano aí, se tudo ocorrer bem, Libertadores, Mundial, não sei, né? Mundial ainda já é difícil, patamar, já é difícil hoje, considerando que hoje até os times da Arábia estão bem mais à frente do que os times do Brasil, estão fortes, né? Inclusive mesmo, exemplo, Palmeiras, né? Que foi lá para a final do Mundial, pegou os times. Então, hoje eu vejo que a disputa está bem maior, né? Bem mais grande. Mas nada é impossível. Em 2005 mesmo, quando 2012, né, que o Corinthians foi campeão, quem acreditava? São Paulo, quando jogou com o Liverpool tava não sei quantos jogos invictos. Tava invicto há muito tempo. Tinha os melhores do mundo, inclusive, né? Tinha. Melhor goleiro, o Gerrard no auge. Gerrard voando. E quem acreditava? E aí a gente, com a raça, né, raça e coração, a gente foi lá e ganhou. Então, nada é impossível, né? Sim. Cara, a gente conversou muito na última vez sobre coisas da vida, né? Obviamente, a gente não vai ficar repetindo temas aqui, porque esse episódio justamente é para falar de novos assuntos. Mas e aí, como eu sou um cara bastante curioso, eu tô sempre olhando a vida dos outros, né? E a sua, eu sempre dei uma olhada. Você foi pra Argentina, mano, recentemente. Eu queria começar já daí. Como é que foi essa viagem pra Argentina, mano? Como é que foi esse rolê? E outra coisa, quando você for falar, conta também pra gente como é que você planeja as suas viagens, porque eu tenho uma sensação de que é tudo muito planejado, né? Eu não sei se você me corrija se estiver errado, porque eu tô planejando uma viagem agora em maio, se Deus quiser, para Porto Velho. Porto Velho é aqui do lado. É barato, a logística é mais tranquila, vou de ônibus. E, cara, nós estamos em fevereiro, a gente está gravando isso em fevereiro. Tá sendo uma burocracia enorme para eu planejar essa viagem daqui pro lado. Imagina planejar uma viagem pra Argentina, mano. Falar um pouquinho sobre a viagem. Não, antes vou falar como que eu me planejo, né? Às vezes eu sou um cara que às vezes eu encosto a cabeça no travesseiro e eu começo a pensar. Então, o melhor momento de você refletir
ali sobre todo, né, sobre a sua vida, é no momento quando você encosta a cabeça no travesseiro. Você começa a pensar sobre a vida pessoal, relacionamento, vida profissional. E uma das coisas que eu penso é o quê? Viajar. Então, hoje eu me considero Dizem que sagitariano é um signo que a pessoa gosta de ser livre, gosta de se aventurar. E eu me identifico muito com isso. Então, desde o meu último término, do meu relacionamento há 2 anos e poucos atrás, eu meio que hoje eu me tornei um cara bem mais livre nesse sentido. Então, hoje eu não me apego. Então, quando dá algo na minha cabeça, eu vejo as minhas condições, dá pra fazer? Dá. Então vamos pra cima. Inclusive é uma das viagens, né, que recentemente eu fiz, foi pra Paraty. Eu decidi ir na última semana. Todos os anos eu sempre passo meu aniversário em casa, ou comemoro ali no barzinho com alguns amigos. Só que o ano passado, agora em dezembro, eu quis fazer algo diferente. E aí eu acabei planejando, né? Então, como que funciona o meu planejamento? Buenos Aires, Argentina, foi o lugar mais longe. Então, é um sonho que eu tinha desde 2014. Então, 2014 eu sempre tive vontade de conhecer. E aí, recentemente, Paraty, eu comecei a fazer alguns orçamentos, ver hostel, né? Porque eu fiquei em hostel. E aí eu comecei, né, a fazer o quê? Localização, conhecer um pouco o lugar através do Google Maps, né? A rodoviária. Então, eu fui orçando. Então... Primeiro eu vi a questão de quanto eu iria gastar de hospedagem, fui anotando, e após isso a questão da viagem, né, da passagem rodoviária. E aí eu falei assim, pô, dá pra fazer? Dá. Então eu queria fazer algo diferente no aniversário, então todos os anos sempre a mesma coisa, eu falei assim, não, eu quero viajar, vou fazer alguma coisa diferente. E eu fui, meti as caras. Cartão de crédito que lute. Aí eu comprei, parceiro do cartão de crédito, aí eu fui. Então... eu sou muito desapegado nessas coisas de viajar, então eu gosto de ser uma pessoa que conhece novos lugares. E eu não me apego, assim, ter alguém para ir junto. Eu sou muito desapegado em relação a isso também. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas que a gente gosta, independente se a gente tiver uma companhia ou não. Porque hoje mesmo eu conheço pessoas, amigos em minha volta, que às vezes deixam de fazer uma viagem com medo de ir sozinho. E assim, é uma vibe muito boa, porque você conhece muita gente. Você conhece muita gente mesmo. Então, recentemente fui para Paraty e conheço pessoas de outros estados. Então, é legal o network que você faz. É através disso que eu planejo minhas viagens. E Buenos Aires, assim, só Buenos Aires que eu planejei um pouco antes. A passagem aérea eu comprei, acho que 6 meses antes, mais ou menos. Até por conta do preço, né? Então, mas é um sonho que eu tinha. Inclusive, inicialmente, eu queria voltar para Maceió. Eu estive em Maceió, acho que em 2021, se não me falha a memória, e aí eu gostei tanto do lugar que eu queria retornar. Porém, eu fiquei pensando, pô, eu já fui pra Maceió, né? Já conheci um pouco ali do Maceió, que o meu sonho é ir pra fora. Então, eu resgatei esse sonho que eu tinha desde 2014, de ir pra Buenos Aires. Comecei a notar, né? Comecei a orçar, ver hotel que fica próximo ali no centro, né? Ali no centro de Buenos Aires, passagem aérea. Então, eu fiquei praticamente mais de uma semana fazendo orçamento, até que eu consegui chegar em um preço bacana. Né, então eu comprei tudo avulso, né, passagem aérea comprei pelo Booking, né, e a reserva também, só que eu comprei separado, né, os valores que eu estava orçando pela CVC, pela Decolar, então o valor estava muito bem mais alto, entendeu, então eu acho que financeiramente não ia rolar, então comecei a fazer avulso, pesquisas avulsas, deu tudo certo no final, e aí eu curti, fui, conheci, com friozinho na barriga, nunca fui para fora. É a primeira vez, assim, eu conheci um pouco quando eu fui para Foz do Iguaçu, eu conheci um pouco o lado argentino, lá do Paraguai, né, mas não é a mesma coisa, até porque... Está no país, né? Em outro país, eu fiquei praticamente, eu cheguei na segunda-feira, voltei na sexta, então fiquei, né, meio que uma semana sozinho, mas eu meti as caras, eu fui, e foi uma experiência muito boa, porque para você conhecer, foi uma experiência que, sabe, é uma arquitetura surreal, uma arquitetura deles, e por incrível que pareça, os argentinos... Assim, tem essa rivalidade, né, entre brasileiro e argentino. E assim, é um lugar que eu me senti muito bem. Inclusive, quando eu retornei, eu conversando até com alguns amigos contando sobre a viagem, eu fiz mais amizade com argentinos do que com brasileiros que estavam lá. É uma coisa muito louca, porque conforme você viaja sozinho, você acaba fazendo, né, em alguns passeios você vai em grupo e acaba conhecendo algumas pessoas. E eu vi que, assim, os brasileiros lá, pelo menos esse público que eu acompanhei. Então... pessoal muito fechado para fazer amizade com outros brasileiros. E aí os argentinos não, fiz amizade com muita gente de lá. Então foi uma experiência muito, muito boa. A cultura deles, tango, os passeios também é muito lindo também. E é legal que é tudo perto. Eu fiquei praticamente ao lado do obelisco. Então eu saía do hotel, ia até o final da rua, porque as ruas de lá são meio estreitas, né?
Então, são aquelas ruas pequenininhas, tipo Europa, né? E aí eu ia até o final da rua, já conseguia ver o obelisco. E aí ficava tudo perto. Foi assim, foi uma coisa muito boa. Passei alguns perrengues quando eu fui pro Uruguai. Quase que eu fiquei para trás. Você foi pro Uruguai ainda? Fui. Pode crer. Olha a história. Tinha agência que eu contratei os passeios, eles faziam bate-volta pro Uruguai. É ao lado, é pertinho, tem uma cidade, é o Sacramento. Sim. Fica ali no Uruguai mesmo. É uma cidade pequena, tem história. E esse é um lugar muito lindo. Eu acabei comprando passeio. Era um lugar que eu também queria conhecer. E aí como que aconteceu tudo, né? Então eu reservei, fizemos a reserva. E aí no dia a gente pegou uma embarcação ali de Buenos Aires mesmo e fomos. E aí era para ter retornado às 16 horas. Então no meu voucher estava escrito, né? Retorno para Buenos Aires às 16 horas. Show, maravilha. Fiz o passeio, curti, só que eu não me atentei na questão do horário. E aí eu cheguei, era pra gente ter voltado, né? O pessoal começou a embarcar, era 15h30 mais ou menos, entendeu? Estava previsto para sair de lá às 16 horas. E aí eu imaginei, falei assim, pô, legal, né? Acho que dá tempo. Aí eu acabei perdendo o horário, acredita? Caramba. Aí quando eu voltei pra embarcação, tinha acabado de sair. Barco, né? Não é barco que eles falam, é outro nome. Até fugiu o nome agora. Canoa? Não era canoa, eu esqueci o nome, depois eu tenho... É um nomezinho mais sofisticado. É, isso mesmo. Tá bom. É um nome mais sofisticado. E aí eu assim, entrei em danger, porque eu me recordo que eu tinha levado, eu acho que R$200. Só que esses R$200 que eu levei, eu precisei trocar por peso uruguaio. Certo. E, inclusive, lá o peso uruguaio, as coisas lá é bem caro. Inclusive, se você quer pesado ter uma ideia, mesmo. O nome já diz, né? Peso, pesado. Eu comprei um lanche normal, sabe esses lanches tipo que a gente compra em padaria? Eu paguei quase R$100 com a Coca. Então, pra você ver o valor, né? Se a gente for converter ali em reais. Sim. E aí o dinheiro que eu tinha, eu precisei converter lá numa agência de câmbio para me conseguir almoçar. E aí me restou o quê? Eu fiquei somente com alguns pesos argentinos. Na volta, né, por ter ocorrido tudo isso, o que eu imaginei? Pô, legal, então vou ter que comprar. Eu tentei reservar para outro horário, tentei alterar o horário, só que não foi possível. Eu tinha que comprar um novo voucher para retornar para Buenos Aires. Caraca. E aí eu falei assim, ok, né, essa agência de câmbio, você consegue encaminhar, né, você tem um aplicativo, você consegue baixar o aplicativo e mandar o dinheiro da sua conta para esse aplicativo, ele faz a conversão. Então, né, o que eu pensei? Então, vou fazer isso. Então, o dinheiro entrou ali na minha conta do Itaú e mando para esse aplicativo e faço a conversão. E quem disse que o aplicativo funcionava? Caramba, mano. Imagina, não consegui fazer a transferência. Tava sozinho. O celular, acho que tava com 20% de bateria. Eu não levei carregador, né? O carregador eu deixei no hotel. Já assistiu aquele filme Terminal? Que o cara fica preso lá no hotel. Eu me senti igual nesse filme. Eu endoidei. Aí o que eu pensei? O que eu vou fazer agora, né? Então eu tive um pequeno surto, porque estou em outro país. Então tem esse perrengue. O que eu imaginei? Bom, então aqui, considerando que tinha bastante gente, né, até pegar a próxima embarcação, eu conversei com umas pessoas que estavam ali em volta, aí o que eu sugeri? Disse, olha, eu preciso retornar, né, aconteceu isso, e inclusive brasileiros, eu estou tentando retornar, porém eu não estou conseguindo encaminhar o valor para o aplicativo. Se eu fazer um Pix agora na conta de vocês, será que vocês conseguem comprar o meu voucher para volta? Ninguém topou. Aí eu já entrei meio que em desespero. Mas por que ninguém topou, cara? Não faço a mínima ideia. Porque, inclusive, eu falei assim, olha, eu te faço o Pix agora, eu tenho dinheiro aqui na conta, eu te faço um Pix. E aí, se você puder comprar, se você tiver dinheiro, né, em espécie, senão eu não vou conseguir voltar. E aí ninguém topou. Conversei com umas 3 pessoas. Então, internamente eu fiquei chateado, porque é óbvio que eu ia imagina, né, mano? Tava com o aplicativo do banco aberto, né? Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu consegui entrar em contato lá com a agência, que eu havia reservado o passeio, e por lá, eles geraram um novo voucher. Foi a minha sorte. Eu retornei para Buenos Aires, a próxima embarcação, porque a embarcação lá é uma embarcação que não é em hora, né? São horários específicos. Então, a próxima embarcação para voltar para Buenos Aires iria ocorrer somente às 20 horas da noite. Então, imagina, eu fiquei das 16 horas, praticamente, até às 20 horas. Fazendo esse... Né, mas aí você voltou com esses brasileiros que você tentou? Não, porque eles iam para outros lugares, né? Entendeu? Pode crer. Aí eu acabei voltando. Foi assim, foi
um perrengue que eu passei, porque, olha... Pô, imagino, mano. Eu tinha entrado em desespero. Não, eu entrei em desespero, chegou um certo momento ali, o celular descarregando. E aí, inclusive, quando a agência encaminhou o voucher, eu fiz o Pix. Eu fiz o Pix pra eles encaminharam um voucher ali via WhatsApp, e eu deixei meu celular desligado, porque lá, obviamente, eu não iria conseguir fazer a impressão. Então eu deixei desligado, e aí quando tava faltando um pouco, porque geralmente lá você começa a embarcar uma hora antes, mais ou menos meia hora, 40 minutos, né? Até o pessoal se organizar, encontrar o seu local, até porque a gente precisa passar, tem outro lugar que a gente precisa passar para apresentar o passaporte, então tem uma burocracia antes de você embarcar. E aí eu esperei, aí faltando, era umas 7 horas da noite, aí eu voltei a ligar o celular, eu consegui, já tinha liberado já o check-in, eu consegui ingressar. Mas foi assim, foi um perrengue que, olha, foi um perrengue que hoje eu paro pra pensar, foi uma aventura muito boa. Quando eu cheguei em Buenos Aires, quando eu desembarquei, adivinha a primeira coisa que eu fui fazer? Tomar uma, beber. Claro, pô. Claro. Pessoas como nós só quer um pretexto, né? Exatamente, pra beber. Cheguei no hotel, e o legal é que lá é tudo transporte, Uber, táxi, é baratinho. É uma coisa assim, coisa de R$5 mais ou menos. Cheguei no hotel, deixei o celular carregando, porque descarregou, e fui beber. Nem tomei banho nem nada, eu já cheguei, já desci, já fui tomar uma cerveja, um chopp. Nesse dia, se tivesse acontecido dentro do meu planejado, eu tivesse voltado, não tivesse perdido ali a embarcação, eu ia assistir um show de tango à noite. Pode crer. Então, já tinha inclusive até entrado lá em contato com a agência, e aí só iria fazer o Pix, né? Fazer o pagamento, porque eles iriam fazer a liberação, a reserva do voucher. E aconteceu tudo isso. Mas foi uma experiência boa. E conheci outros lugares também. Eu conheci Campanópolis, fica ali nas províncias de Buenos Aires. Então é uma cidade meio que feudal. Então a arquitetura deles, sabe, você se sente ali no tempo de Vikings. Foi uma coisa, assim, na minha opinião, foi o melhor lugar que conheci da Argentina. Pode crer. Assim, a arquitetura, a história por trás. Tem o Sr. Antônio, né? O Sr. Antônio, ele era um argentino e, só para fazer um breve resumo, ele descobriu que ele estava com câncer. E aí ele queria deixar algum legado dele. E ele sempre teve um sonho de construir uma cidade. E ele conseguiu construir essa cidade. Só que o fato mais curioso, a construção que ele realizou foi através de coisas que não tinham utilidade, entendeu? Então, assim, uma porta que não tinha utilidade, então ele utilizava essa porta para fazer, assim, uma janela. Então, a história por trás é uma coisa muito, muito linda, entendeu? Inclusive, depois, quando a guia comentando com a gente, depois que ele faleceu, as obras ficaram, né, a outra parte do projeto que ele tinha ficou parada, porque somente ele tinha na cabeça dele o que ele iria fazer, entendeu? Ele não tinha nada em plantel. Então, por isso que os filhos deles não deram continuidade ali no projeto dele, porque somente ele sabia o que ele queria fazer. Então, a história por trás é uma história muito linda. E quando você conhece esse lugar, a guia comentou, repare nos detalhes. E realmente, assim, você começa a observar de outro ângulo, então é uma coisa surreal. Não é assim apenas uma arquitetura, né? Não é apenas, ele não fez apenas por fazer, ele fez tudo pensado, então uma coisa muito legal. Então, na minha opinião, foi o melhor lugar que eu conheci. Conheci ali o bairro La Boca, né, o estádio do Boca Juniors também, muito lindo ali o lugar, mas Campanópolis foi o lugar mais lindo que eu conheci. Você fechou um pacote, então, para conhecer esses lugares, né? Fechei. Na verdade, você fechou aqui no Brasil ou lá? Só os passeios eu fechei lá. Ah, pode crer. Os passeios, inclusive, foi indicação de uma amiga minha. Então, a paciente dela tinha ido recentemente e conheceu essa agência. Aí a gente conversando, ela comentou, Rafa, tem uma agência que eu conheço. Eu conheço através, né, ela também estava pensando em ir. E aí ela comentou, Rafa, uma paciente minha me indicou. Então, se você quiser, eu indico para você. Entrei em contato com eles, o pessoal super prestativo. Assim, quando eu cheguei em Buenos Aires, no dia seguinte, tem uma Avenida Flora, que é uma avenida mais conhecida que tem lá. Então, a central deles, né, eles têm uma loja ali que fica centralizado ali, uma das lojas. E aí eu compareci para buscar o chip, né? Eles liberam para você um chip, eles dão como cortesia o alfajor e um vinho também. Aí eu consegui fazer, aí no mesmo dia já reservei. Então eles perguntaram, você quer conhecer quais lugares? Aí eu só quero fazer um city tour pela cidade. Já estava em mente fazer um passeio ali para o Uruguai, né? Para o El Sacramento e também para o Campanópolis.
Então foi os lugares que eu quis conhecer. Mas foi assim, foi muito legal, foi muito bom mesmo, assim, a experiência, o pessoal é bem receptivo, a comida deles é muito boa. Eu comprei, Sim. eu me recordo, foi assim quando eu cheguei no dia seguinte também, quando eu almocei. No café da manhã, lá tem várias padarias, né? Então é bem legal a arquitetura. Então uma fica do lado da outra. Então eu tomei café numa padaria. E lá eles têm um lanche. Sabe aquele lanche que vende no Habib's? Eu esqueci o nome. Não sei se você conhece. Acho que não. Eu esqueci o nome do lanche. É um lanche bem completo, sabe? E aí é semelhante esse lanche que eles tinham lá. E aí eu cortei o lanche no meio. Só que o garçom falou que não era da forma correta de se cortar. Então eu fiquei muito sem graça, porque você imagina, você vai para um país, você conhece algumas coisas, sim, conhece, mas a forma correta, por isso que quando eu comecei a cortar o lanche, né, comecei a cortar como se, aqui no Brasil mesmo, o pessoal em minha volta ficou olhando, então eu fiquei sem entender, né, então eu fiquei sem entender. E aí depois ele explicou, olha, né, você abre ele, então tem as duas camadas. Então você separa as duas camadas, você come separado, porque eu coloquei uma por cima da outra e cortei, entendeu? Então, entendi. Até isso também o pessoal observou. É cultural, né? É cultura, exatamente, é cultural, entendeu? A mesma coisa, sei lá, eles vão comer uma feijoada aqui no Brasil e tirar, né, ali a orelha de porco, pé de porco, então você acaba estranhando. Sim. É uma forma, e é cultural, que nem você comentou, né, é uma cultura deles que é aquele processo, aquela forma de você comer o alimento. Eu não sabia, então tá tudo bem, né? Vinhos também lá é muito bom, inclusive, uma curiosidade, a cerveja é mais caro do que uma garrafa de vinho. Caramba. Sabe a cerveja Quilmes? Pode crer. Mais caro do que uma garrafa de vinho. O vinho lá é baratão. É barato. Assim, vinho que custa aqui no Brasil, sei lá, R$60, lá se compra por 20. Por isso que tem aquela, não sei se você já assistiu, tem uma série que eu acho que é da Discovery, que é uma série que a Polícia Rodoviária Federal fica na divisa, né, do Uruguai pro sul, e a galera traz muito vinho de lá para vender aqui, por conta do custo-benefício, né, que lá compra barato e aqui vende um enorme preço, né. Aqui, realmente, eu acabei não trazendo bastante, né? Eu acabei trazendo mais pro pessoal que acabou me pedindo. Mas se eu tivesse levado uma mala maior, eu teria trago mais quantidades, mais unidades. Porque tem um limite. Acho que se não me falha a memória, era até 12 garrafas. Eu acho que é 12 litros, não? 12 litros, né? 12 litros, alguma coisa assim. Mas considerando que cada garrafa não tem 1 litro, né? Praticamente. Sim. Dependendo do vinho, então eu conseguiria trazer bastante quantidade. Porém, minha mala era pequena, de 10 quilos. Então aquela que você viu lá no evento, né, que fomos. Pode crer. Mas se eu tivesse levado uma mala maior, ia trazer mais coisas. Alfajor também, eu acabei trazendo bastante, então... Mas foi uma experiência boa. Eu penso em voltar, não sei quando, mas eu penso. Até porque é um custo, né? Quando você faz um investimento, uma viagem para fora, é um investimento significativo, né? Então, quando é um lugar que no Brasil... algum lugar próximo, de qualquer forma você vai precisar planejar, porém o custo, até porque envolve alimentação, envolve passeios também. Sim. Então, na época mesmo que eu comentei com você, na época quando eu comecei, eu estava pensando em voltar para Maceió. Se você quer ter uma ideia, assim, a diferença de valores estava dando R$500 a mais indo para Buenos Aires. Então, inclusive o Nordeste, né, o preço das passagens para o Nordeste aumentaram muito. Então, justamente um desses motivos, eu acabei optando em ir para Buenos Aires. Então, o que eu imaginei? Ok, vou pagar R$500 a mais, porém eu tô indo para outro país. Pode crer. Entendeu? Então foi através disso que eu comecei a orçar, né? Mas foi assim, foi legal, foi uma experiência boa. As viagens, praticamente todas as viagens que eu faço, sempre tem ali uma história. Sempre tem alguma resenha que acontece comigo. O bom disso é que você tem história pra contar, né, velho? E aí você sempre tem um lugar garantido aqui no plataforma pra voltar. Você tá garantindo passaporte pra voltar no programa todo ano, pô. É isso que é legal. Verdade. E como é que foi a questão da língua, Rafa? Você já sabe falar de espanhol já um pouquinho? Não. Mas assim, os argentinos são tão receptivos, quando eles percebem que você é brasileiro, eles começam a conversar com você mais devagar. Mais devagar, sim. Falar o portunhol, entendeu? E aí você começa a entender. Pode crer. Quando eu estava no voo indo para Buenos Aires, a comissão
a comissão que estava lá no voo, de fato, eles estavam falando espanhol. Então eu não estava conseguindo entender 100%, né? Aí foi uma das minhas preocupações. Pô, e agora? Né? Eu sei que eu deveria ter, acho que eu já poderia ter um curso ali de inglês, até um espanhol, mas, inclusive, é um dos meus focos este ano. Eu fiquei pensando, e agora, né? Como que eu vou conseguir me comunicar? Mas é bem tranquilo. O pessoal começa a perceber que você é de outro país, o pessoal começa, né, a falar ali o portunhol, perdão. Então, eu consegui desenrolar bem. E quando tu chegava no barzinho pra tomar uma cerveja, você falava o quê? Eu olhava o cardápio e eu tentava interpretar, né? Porque lá é cerveja, se não me falha a memória, né? Então, Não mas sei, o pessoal entendia, cerveja, cerveja, sim. Então, você consegue ali dialogar com o pessoal, é muito engraçado. Às vezes, dependendo ali do diálogo, você começa até a dar risada. Quando, acho que foi um dos passeios, porque à noite eu saía. À noite, legal que lá é bem tranquilo, é muito movimentado. Então, à noite eu sempre conhecia algum barzinho. E um dos barzinhos que eu conhecia uma turma também de lá, fiz amizade com o pessoal, e bem tranquilo, você consegue se comunicar bem nessa parte de idioma. Caraca, Rafael. É legal essa. Cara, uma coisa que você falou, tipo assim, essa parte de viajar sozinho. Assim, eu viajo pra compra da empresa sozinho, né? Que não tem como, tem que ir só mesmo porque a empresa só paga a minha passagem. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como é que foi a nossa viagem. Eu ainda tô treinando essa coisa de viajar sozinho. Eu vou fazer essa viagem para Porto Velho com um amigo meu. Mas sair sozinho é uma parada que eu aprendi com você, acredita? Sério? Então, que bom. É um bagulho, pô. Eu falei, eu vou falar isso pro Rafael no momento certo. Feliz. E aí, pô, tô gravando contigo agora. Eu vou falar como é que foi, porque assim, eu não tenho nenhum problema de sair sozinho. Não tenho nenhum problema, tipo assim, a questão de, nossa, eu só saio se tiver. Só que eu não acho legal, entendeu? Pessoas que não saem porque não conseguem mesmo. Se acham que vão se sentir sozinhas, acham que as pessoas vão olhar e vão achar que a pessoa é solitária e tudo mais. Eu não tenho problema com o que pensam de mim, né? Então, isso aí eu caguei para isso aí. Então, meu problema não é o julgamento das pessoas. O meu problema é eu não me sentir bem mesmo. Só que aí, vendo seus staff, caramba, o Rafael foi pra Argentina sozinho, mano, vai tomar no cu. Tipo assim, um outro amigo meu também, o Isaac, que já gravou comigo, ele foi pro Peru, inclusive, eu tô tentando trazer ele aqui no plataforma pra contar essa experiência, mas o Isaac é um problema. Mas ele vai vir aqui em breve. Mas ele me contou como é que foi a experiência, né? Eu queria que ele contasse para a minha audiência, né? Ele contou para mim como é que foi. E eu achei muito fora também eu acho fora essa experiência, esse desprendimento, assim, sabe? Só que eu também acho que não é legal você fazer uma coisa se você não vai se sentir bem, né? Concordo. Então, por exemplo, se você vai viajar sozinho, mas você não se sente bem sozinho, então é melhor que não viaje sozinho, pô. Então, tipo assim, eu acho que viajar, eu ainda não tô preparado para viajar sozinho, embora eu queira viajar para BH. Quero muito conhecer BH, muito. Quero muito conhecer BH. E eu vou sozinho. Talvez esse ano, talvez ano que vem. Não sei. Tô dando spoiler da minha vida aí que eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Mas eu pretendo. Mas para Porto Velho agora em maio, que é na semana do meu aniversário, inclusive, eu vou com um brother meu, que a gente já tinha prometido de ir juntos. Só se acontecer alguma coisa dele não ir, aí eu vou só. Mas esse negócio de sair sozinho, umas semanas atrás aí, eu fui assistir o jogo do São Paulo, né, na embaixada de São Paulo que tem aqui, e de lá eu fui pro pagode sozinho. Chegando lá no pagode eu encontrei alguns colegas meus e tal, mas são pessoas mais distantes, assim, que eu não me senti à vontade pra ficar enturmado com eles. Cara, eu me senti muito bem mesmo, tipo assim, não senti falta de ninguém, fiquei suave, fiquei tranquilo. No começo assim, estranhei um pouco, mas depois, pô, porque o que eu curto, né? Eu curto o pagode, eu curto estar no pagode, a atmosfera do pagode, tá ligado? Não é só a música em si, é a atmosfera, tá ligado? É a roda. Só quem manja, tá ligado? Sim, é a roda de samba, tá ligado? É a roda do pagode, entendeu? Então aquilo ali me atrai muito. E eu tava em casa, eu tava me sentindo confortável, tava bem. E aí você olha pro lado, você vê, tipo assim, que ninguém se importa com quem você tá. Ninguém te conhece, pô. Ninguém te conhece. Tá todo mundo, pô. Olha, aquele cara tá sozinho. Fora-se, o cara tá curtindo a brisa dele. Talvez uma pessoa ou outra vai olhar pra você, mas depois ela vai cagar também e a vida vai seguir, né? Então isso aí pouco importa. E eu falei, caramba, eu vou contar isso pro Rafael, porque o Rafael me inspirou e talvez você inspire outras pessoas também a fazer isso, né? Fica a dica. É aquilo que eu sempre comento. No começo, quando a gente não é uma coisa, um hábito que temos da gente sair,
curtir, né, conhecer de fato que as coisas que a gente gosta, no começo é difícil. Se eu falar pra você, não, eu já iniciei desta forma, então deu 5 minutos em mim, eu já saí, não, tudo foi um processo. Quando eu comecei inclusive eu assisti isso em um podcast, algum tempo atrás, quer começar a sair, a conhecer novos lugares, começa a sair sozinho, mas você começa a sair em barzinhos, você sozinho, e aí você vai progredindo, você começa em barzinho, depois você faz um passeio um pouco mais longe, depois você faz uma viagem, e é uma dica que eu coloquei em mente até hoje, e no começo realmente foi difícil, porque você imagina só, você está em um local, não conhece ninguém, todo mundo ali com alguém, uma turma, acompanhando você ali na sua brisa, né, você sozinho. Então, no começo, confesso que no começo foi difícil. Mas depois, uma das coisas que me ajudou, sabe o quê? A dança. Pode crer. Eu comecei a sair primeiro sozinho e ir pros barzinhos, e aí com a dança, isso acabou me ajudando. Então, eu acabei me desenvolvendo, né, pessoalmente, nessa questão de fazer amizade, e aí acaba uma coisa gerando a outra, né? Acaba sendo consequência. Comecei a sair com mais frequência, então eu sempre chamava, óbvio, né? Sempre chamava com meus amigos, só que a gente sabe que não é sempre que eles conseguem ir. Bom, ok, se você vai conseguir, então, eu vou. Eu não vou deixar de ir, se é um lugar que eu quero ir, eu vou. E eu ia, e aí assim, eu fui progredindo, né? Então, aí em seguida veio as viagens. Então, inclusive, sozinho eu já fui para Maceió, já fui para BH, lá pro Festival Brasil, que teve o show, né, do festival. O show, né? Isso. Já fui também para Maceió. Só o único lugar que eu fui acompanhado assim em viagem foi para Foz do Iguaçu. Eu viajei com um amigo meu também para Foz. Mas todas as demais viagens que eu fiz foi sozinho. E assim, é que nem você comentou inicialmente. Você tem que se sentir bem, entendeu? Não importa a opinião dos outros. Isso é o de menos. É você se sentir bem. Você vai se sentir bem naquele lugar. Claro que eu não me vejo indo no cinema assistindo um filme romântico, entendeu? Eu acho que depende muito. É outra presa, né? Eu acho que Crepúsculo, já pensou? Você olha para um lado, tem um casal, olha para o outro lado, tem outro casal. Então, eu assim, é um lugar que eu não me sentiria bem. Eu vou no cinema sozinho, às vezes eu vou assistir um filme de ação, é o Protetor, que lançou recentemente, Protetor 3, com Denzel Washington, inclusive é o ator que eu sou mais fã, eu fui sozinho. Então, esses passeios eu não vejo problema. Agora, óbvio, né? Eu não vou, que nem comentei, eu não vou assistir um filme de romance sozinho. Então, é uma coisa que eu não iria me sentir bem. A mesma coisa que nem você disse. Então, talvez, assim, o importante é você se sentir bem. Você vai se sentir bem naquele lugar? Você vai curtir? Você vai aproveitar? Ah, eu vou aproveitar. Que nem você comentou do pagode. Pagode, eu não consigo imaginar uma pessoa triste show de pagode, porque pagode pagode. Não dá, pô. Tomando sua cerveja ali, cantando as músicas do Sorriso Maroto. Você chegou lá, eu transformo. Exatamente, entendeu? É você sentir bem. Então é uma dica que eu deixo pro pessoal. Se as pessoas têm assim um certo receio, mas como que é? Primeiro que você tem que ir para saber como que é, mas acima de tudo você tem que se sentir bem. Então, se você se sente confiante, se sente bem de você ir, olha, eu vou curtir, vou aproveitar. Até porque o momento é você que faz, entendeu? A sua felicidade sempre vai depender de você, não depende de outras pessoas, de fatores externos. E eu levo isso muito na minha mente. Então, eu não vejo problema em viajar sozinho. Inclusive agora, em maio, também vai ter um feriado, né, no mês de maio. Eu já estou planejando ir para algum lugar, eu só não vou dar spoiler para uma viagem, mas assim, a viagem é uma viagem próxima aqui mesmo. Pode crer. Próximo daqui, mas eu quero ir. Entendeu? Uma coisa que eu já coloquei em mente, já estou fazendo alguns orçamentos, já estou me preparando financeiramente. Eu tô assim também. A gente consegue, né? Parcela em 24 vezes, em 12 vezes, pô. pega a vida. Parcelar não é o problema. Então, não tem que chore. As brincadeiras à parte, a gente tem que fazer, sabe por quê? Chega um certo momento que você vai pensar, pô, o que eu fiz da minha vida? O que eu aproveitei? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Deus me livre, aconteceu alguma coisa, o dia da manhã aconteceu alguma coisa, e aí? Então, é aproveitar. Inclusive, a gente falou muito nisso no nosso podcast, né? Então, eu quero aproveitar. Então, desde então, é isso que eu faço. Óbvio, a gente precisa o quê? Aproveitar com responsabilidade. Claro. A gente precisa fazer, entendeu? Se a gente não fazer, aí a gente não vai aproveitar, não vai curtir. É isso que eu sempre... Então fica a dica. Quer fazer alguma coisa? Faça.
Quer viajar? Viaje. Ah, não tem ninguém? Vá sozinho. Até porque o que me deixa puto nessa galera aí, que fala assim, você tem que se sentir bem com a sua companhia, você com você mesmo. Aí, cara, tem pessoas que não conseguem, pô. Entendeu? Tem pessoas que realmente não se sentem bem sozinhas. Então não é uma regra para todo mundo. Sim. Só que, óbvio, é bom tentar, né? É bom tentar pra você, pô, eu tentei, pelo menos. Né? Tipo, que nem eu fiz, né? Falei, pô, eu já tinha saído sozinho pra barzinhos assim, que nem você falou. Inclusive em 2022 eu fiz muito isso. Pra lugares assim mais tranquilos sozinhos. Mas pra um pagode eu nunca tinha tentado assim, ir sozinho assim. E eu fiz, cara, e foi muito bom. Foi tranquilo demais. Inclusive, vou repetir isso mais vezes. É aquele negócio, você chama uma pessoa. O que acontecia comigo, né? Chamava um amigo, não ia. Chamava outro, não ia. Ninguém ia, eu também não ia. Não. E aí eu falei, não, vai tomar no cu, tá errado isso aqui. Isso aqui tá muito errado, isso aqui tá errado, pô. Eu quero fazer um bagulho, eu não vou fazer porque ninguém vai, não. Eu vou só, pô. Né? É isso, tem que ir, tem que aproveitar. Só não pode ir após o término de relacionamento. Então, de repente, você aparece lá nos vídeos das gravações dos cantores, você chorando. Não, mas brincadeiras à parte, tem que ir, curte pagode. E pagode é vida. Ali no pagodinho, tomando sua cerveja, né? Tomando sua cerveja, não quer guerra com ninguém. É bom demais, você é louco. Pois é, cara, esse negócio é um exercício que a gente tem que fazer, até porque, como você falou, né, a vida ela vai passar de qualquer jeito, né? É aquele ditado lá, vai passar de qualquer jeito. Você aproveitando o durão, ela vai passar, né? Então, o que fica pra gente é, caramba, paguei tanta conta nessa vida e não aproveitei nada dela, né? E aí, o que acontece? Você vai ser um velho rabugento, né? Vendo tristeza em tudo, né? Já viu aqueles velhos que vê tudo vê tristeza, tudo vê maldade, tudo vê nunca nada tá bom, sempre reclama. Tá ruim, sempre reclama. Eu não quero ser um velho assim. Eu quero chegar na minha velhice feliz. E eu já falei até aqui em podcast passado, não lembro agora com quem que eu falei isso. Mas eu falei que, cara, o velho, ele é o resultado de quem ele foi novo, né? Às vezes a gente tem a mentalidade, às vezes a gente olha assim para um idoso e a gente acha que ele já nasceu idoso. Não, ele se tornou idoso, ele viveu até chegar àquela idade. Então, se ele é um cara triste, ou rabugento, ou doente, é porque ele colecionou isso a vida toda. Não cuidou da saúde, não viajou, não fez o que tinha que fazer, não amou as pessoas, entendeu? Então tudo isso ninguém do nada fica um velho desse jeito, é um resultado, né? Assim como a gente vê também vários memes por aí, vídeos na internet de velhos muito caricatos, felizes, alegres. Por quê? Porque talvez essa pessoa foi viver uma vida leve, né? Tranquila. Faz sentido. Né? Faz sentido, pô. E aí eu tento, porque assim, eu tô com os meus 27, indo pros meus 28, então já tô mais perto dos 30 do que, né? Então já tem que me preocupar muito mais, além da saúde, óbvio, que é o que faz a gente viver, mas procurar ter uma qualidade de vida, né, cara? Porque ainda não tenho filhos para poder passar isso para eles, então eu tenho que cuidar de mim, tá ligado? E a gente não cuida da gente só no aspecto de saúde física. A gente também cuida da gente de saúde mental e saúde espiritual, né? Acho que é um combo, né? Tudo engloba, né? Mas faz muito sentido mesmo isso que você falou. Quando você chegar lá na frente, né? Quando você já estiver numa certa idade, então tudo que você irá viver vai ser reflexo das suas escolhas que você fez durante sua vida. Se você tiver uma vida proativa, se você for uma pessoa que gosta de viajar, gosta de curtir, valoriza a família, então lá na frente é tempo, né? Lá na frente você vai colher todos esses frutos, né? Então agora, a partir do momento quando você tem uma vida amargurada, a consequência disso vai pesar lá na frente. Então sempre comento também, viva, aproveita, entendeu? Sempre a gente devemos fazer o bem, nunca atrasar o lado de ninguém. Claro. Né? Então, e manter a nossa saúde mental. Então, hoje em dia mesmo, nos dias de hoje, chega uma certa idade, que você comentou, chega uma certa idade que vai ter algumas coisas que você acaba largando mão, entendeu? Como, por exemplo, discutir, essas coisas. Então, hoje a única coisa que eu quero, Rafael, é ter uma vida leve. Então, hoje eu tenho uma vida leve, sempre trabalho ali o meu lado emocional, né? Tenho o meu emprego, graças a Deus, tenho ali meus estudos e sempre procuro manter o quê? Manter o otimismo, sempre pensar positivo. Então, você me acompanhou quando trabalhamos juntos. Então, você sabe a minha vibe. Então,
eu acredito muito nessa questão de energia. Energia, eu acredito muito nisso. Então, uma vez quando você vê que a pessoa tem uma energia, né, uma energia tão foda, tão positiva, você acaba influenciando as pessoas em sua volta. E é uma coisa que eu me sinto muito feliz em saber o quê? Que as pessoas em minha volta falam justamente sobre isso comigo. Assim, Rafa, você tem uma vibe muito boa, entendeu? Você tem uma energia muito boa. Então isso é legal você ouvir isso. Então eu sei que lá na frente, hoje assim, tudo que... Mas é escolhas, né? Escolhas, isso você vai desenvolvendo com o tempo. Entendeu? Então tem certas coisas, vai chegando a uma certa idade, você vai começando a amadurecer. E vai ter algumas coisas que para você não vai ter mais nenhum significado, entendeu? Vai ser insignificante. Vai ter outras coisas que você irá valorizar mais. Amizade, família, você manter a sua calma. Então, hoje eu me considero assim um cara mais calmo, né? Então, como diz, né, calmaria, né? E é o meu perfil. Então, hoje eu procuro sempre manter isso, entendeu? E aí eu volto a dizer, uma das coisas que me ajudou a trabalhar isso também foi a dança. Pra quem aí você me acompanha, né? Pra quem tem vontade também de dançar alguma coisa, dançar um forró, independente do estilo de música, dança, porque você acaba trabalhando ali o seu comportamento também. A arte em si, né, cara, ela tem esse poder, né? Eu acho que a dança mais ainda porque mexe com tudo, né? Com o corpo, tudo. A mente, né? Enfim, eu acho que trabalhar a autoestima também, né? Muito. Trabalha. E Rafa, a nossa viagem, vamos falar da nossa agora, né? A nossa viagem pra pelo segundo ano consecutivo a gente foi. Foda a próxima. Cara, torcendo para que esse ano seja um hat-trick. Inclusive, eu postei no meu Instagram como foi a minha segunda viagem e eu finalizei o texto do Instagram falando que vem o hat-trick, que vem a terceira vez. Tem que ter. Que vem o terceiro encontro. Porque a gente, na primeira vez que a gente se encontrou lá, a gente não tinha tanta intimidade, mas a gente já conseguiu se aproximar muito, né? E dessa segunda vez que a gente teve a sexta-feira todo dia livre, a gente teve mais proximidade ainda para trocar ideia, para falar das coisas, assim. E é engraçado, né? Que eu até te falei isso lá. Parece que a gente se vê todos os dias quando a gente se encontra lá, né? Pô, é isso que eu acho engraçado. Tipo assim, a gente passa o ano todinho sem se ver, mas quando a gente chega lá, parece que a gente se viu ontem. Porque é estranho isso, né? Acho que é mais na questão do que eu tenho amigos que eu não vejo há um tempo, mas quando a gente se vê, então dá a entender que a gente se viu ontem, né? Então, é essa mesma linha de raciocínio. Por mais que a gente fique ali um tempo sem se ver, quando a gente sempre se encontra, é sempre ali uma vibe muito boa. E convenhamos, foi top, né? Então, na minha opinião, acho que a gente conseguiu aproveitar mais essa segunda festa que teve do que a primeira. Até porque a gente entende, né? A primeira teve bastante evento que tivemos que participar, usando lado ali os colaboradores, né? Acredito que teve bastante feedback referente a isso, então a gente conseguiu aproveitar mais. Consequentemente, a gente conseguiu se aproximar mais das pessoas. Sim. Então, esse também foi o lado positivo. Rafa. E para quem vai ouvir que é da empresa, eu vou falar por mim, né? Mas você pode falar por você também. Até as palestras eu consegui absorver melhor. Eu também. Absorvi tudo. Se tu me perguntar agora, Jonathan, o que foi? Eu lembro tudo hoje. Porque a gente estava mais leve, a gente estava com tempo, a gente estava ali, corpo presente, a gente não estava preocupado em sair logo desesperadamente, que nem a gente estava na primeira vez, né? A gente estava ali de boa, porque a gente já tinha aproveitado, a gente ia aproveitar depois. Então, até o conteúdo eu absorvi muito bem. Assim, o conteúdo, as coisas que ficou pra gente fazer durante o ano, as dinâmicas, tudo isso aí eu absorvi, cara. Pra você ver como faz diferença, né? Faz diferença. E assim, eu curti muito, aproveitei muito, inclusive, a gente só não compartilhou o mesmo quarto, né? Senão a zoeira esquece, né? Então a revoada ia acontecer até às 5 horas da manhã, mas a gente conseguiu aproveitar. Eu, você, o Gui, o Gustavo também, o Samuel também, então fizemos uma resenha bem legal. E uma das coisas que eu curti muito, tinha muitas pessoas novas no suporte que eu não conhecia, mas parecia que eu já conhecia há muito tempo. Então, eu acho que é legal essa parte, que eu tinha comentado com você inicialmente, essa parte de energia, entendeu? Então, as pessoas conversando comigo, os novatos, parecia que a gente já se conhecia há um bom tempo. Então, isso faz muita diferença. E acho que considerando que a gente
neste ano não tivemos tantas palestras, né? Foi de fato ali um período de comemoração. Consequentemente, a gente acabou aproximando mais as pessoas. Samuel, vou dar um salve pra você, porque você é um moleque nota 1000. Entre todos, né? O pessoal em si, mas ele, um moleque que já tínhamos se conhecido no restaurante que teve aqui numa confra, né, que teve aqui em São Paulo, mas não tivemos tanto tempo, não ficamos tão próximos assim. Então foi uma coisa muito boa. E este ano eu só queria que tivesse no Baile da Fantasia. Eu ia de As Branquelas. Pô, ia ser top, né? Também ia ser top, mano. Caraca. Porque aquela fantasia de fada de dente que eu fui, marcou. Inclusive, até a Raquel mesmo, lá na confraternização, ela até comentou comigo, Rafa, eu vejo você, eu te conheço como The Rock, né? Se falar The Rock aqui, eu já sei que é você, entendeu? Então, isso é legal. Então, vamos ver se este ano, né, a gente se terá, né, se terá de fato ali festa fantasia, já tô pensando lá na frente. O homem é preparado, ele não dá nenhum tiro em vão. O Alisson também comentou, né? O Alisson, se ele estiver ouvindo, ele também comentou que ele toparia essas loucuras, porque o Alisson, a gente conhece ele, né? O Alisson topa tudo, né? Pô, é muito triste que o Alisson não conseguiu ir, mano. Era o ano pra ele ir, velho. Era o ano dele. O Alisson, ele, coitado, ele é azarado. Sempre quando tem alguma coisa. Ele é azarado, mano. Algum evento pra ir, coitado, ele sempre acontece algum imprevisto. É o homem mais azarado que eu conheço na minha vida. Mas tenho certeza que este ano ele vai. A resenha, a gente lá no quarto, a gente tirando foto, aí pegamos a foto dele. Parecia que ele tinha morrido. Estava velando o homem, pô. Estávamos velando ele. Caraca, a gente tava falando do cara como se ele já tivesse partido, mano. Cara, se o Alisson tivesse aqui... Aí eu falei, gente, vocês estão ligados que ele não morreu não, né? Vocês estão ligados nisso, né? É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Apenas aconteceu um imprevisto que ele não conseguiu ir na confraternização da empresa. Mas ele tá bem, né? Inclusive, ele tá pensando no mozão. Mas a empresa, assim, falando um pouco sobre a equipe, acho que hoje mesmo eu me dou bem com todo mundo. Eu gosto assim, de todo mundo, entendeu? Independente ali da área. Então essa é a vibe da empresa. Então a gente, sempre quando a gente se encontra, marca algo. Então a energia ali, a vibe, a curtição sempre é a mesma. Então isso faz diferença. Então inclusive isso faz muita diferença no ambiente de trabalho, né? Então, e é uma das coisas que a empresa prega. Então, tudo que a e isso fica notório, né, Rafa, quando a gente se encontra, né, cara? Dá pra perceber que as pessoas, elas estão conectadas, né? Então. E, tipo, eu fiquei muito feliz, cara, assim, porque tem pessoas lá, eu sou muito ruim de visual, assim, sabe, tipo assim, a não ser que eu tenha algum contato com pessoa profunda, eu não esqueço mais o rosto dela, mas pessoas de outras áreas, eu não tenho muita questão de identificar quem é, principalmente se eu nunca vi. E aí teve um momento lá na empresa, inclusive se ela estiver ouvindo, um beijo, um abraço pra você. A Joyce. Eu cumprimentei todas as meninas, né? E aí não cumprimentei a Joyce. Mas é porque eu sou tímido, cara. Eu não cumprimentei ela, não é porque eu de fato não sabia quem ela era, tá? De fato eu não sabia que ela era a Joyce. Mas assim, eu não ia cumprimentar se ela não viesse me cumprimentar. E aí ela falou, e aí, Jonathan, você é mal educado. E eu sou muito, cara, eu sou muito apegado ao meu nome. Eu acho que não sou eu, né? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Todo mundo gosta quando alguém chama Rafael, né? A pessoa falando com você. E eu gosto quando alguém fala meu nome, assim. E ela sabe o meu nome. E aí ela me chamou e ela fez questão de me dar um abraço. Isso é muito legal. Sem contar também depois da festa que eu fiquei com os meninos do rádio. Tipo assim, o Diego, Bebão, o Alex. E eu fazendo entrevista com o pessoal da Latam. E o André é mó resenha, mano. O André é tudo com aquela cara de bravo dele, mas ele, mó resenha. E o Bebão enchendo um saco e o André do meu lado. E o André do meu lado falando, não, pode entrevistar, pode entrevistar. Não, ele tava sendo meu suporte, mano. Ele tava sendo minha equipe de produção ali Falando, entrevista aquela pessoa ali, ele tava me indicando que você vai entrevistar. E o Diego sendo meu tradutor. Olha que engraçado, o Diego sendo meu tradutor. Chegou e desenrola. Eu tentando falar em portunhol, e aí o Diego tentando traduzir em espanhol. E aí não tava conseguindo, né? Não tava dando certo essa comunicação. O importante é tentar. O importante é tentar.
Mas isso aí, cara, principalmente para mim, que moro tão longe assim, é muito bom, porque isso, como você falou, reforça, né, os laços e deixa notório que não é só no discurso, né? A empresa ela vai além do discurso, ela, na prática ela funciona dessa forma, porque se fosse somente entre as telas, né, o virtual, que a gente não se encontrasse nunca, talvez a gente não tivesse essas conexões, não se sentisse num ambiente tão acolhedor como é, né? E realmente, sou convicto em falar de todas as empresas que eu trabalhei, essa é a empresa que eu tenho mais conexão com a equipe, entendeu? Esse cuidado é muito humano, né? Assim, a gente enxerga muitas empresas como CNPJ, né? Como algo mecânico, como algo. E aí, quando você está imerso numa empresa onde as pessoas são humanas, né? Onde as pessoas não têm vergonha de se humanizarem, né? Onde não tem nenhum super-homem ali, não tá todo mundo de forma horizontal, né? Não tem ninguém vertical. Você precisa falar com fulano para chegar em ciclano, não. Você pode falar diretamente com um cara, né, sem precisar ficar procurando pessoas, terceiros, né, para ficar escalando, né? Ficar escalando, isso é muito. E o Paulo deixa isso claro nas convenções, quando a gente vai falar com ele, ele abre o sorrisão, fala com a gente de igual para igual, olha nos nossos olhos, né, não tem essa questão, essa prepotência, essa arrogância. E nenhum dos líderes eu vejo isso, na verdade, né? Inclusive, eu até falo pra Nayara, né, que é a minha líder. É uma pessoa que eu admiro muito e eu gosto muito, e eu não consigo olhar para ela como chefe. Desde o primeiro dia que ela foi apresentada, a gente teve uma conexão muito boa, que eu olho para ela como minha amiga. Eu falo isso pra ela, né? E ela tenta todos os dias ser a minha amiga, tipo assim, é óbvio, né, que em questão de empresa, se ela precisar fazer alguma coisa como chefe, ela vai fazer, ela tá no direito dela. Sim. Mas na maior parte do tempo a gente é amigo, a gente troca ideia como amigos. E quando eu encontrei ela lá na empresa, abracei ela e só reforçou aquilo que eu já esperava que ela fosse um ser humano que ela é. Eu fiquei muito feliz, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, ela sabe disso. E é bom, assim, porque na empresa, eu só trabalhei em 2 empresas, né? Na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente era treinado a olhar para o chefe como, olhando para cima, olhar para o chefe com medo, tendo medo do cara, ou tendo medo da mulher. E é muito ruim trabalhar num ambiente assim, é péssimo, cara. É péssimo. Pô, o Alex era brotherzão da galera e agora a Nayara. É muito bom ter esse ambiente onde você pode contar com o cara. Quando você não tá legal, você pode contar, porque a pessoa não vai te julgar, não vai te, sabe, não vai falar nada pra te magoar, ela vai procurar te entender. Isso é muito tranquilo. É que nem você comentou, acho que todos os líderes, inclusive quando uma das coisas que eu sempre faço é sempre extrair um pouco de cada. Entendeu? Então sim. Isso ajuda a gente. Então, hoje a minha líder, a Karina, né, tem a Rúbia também, que ela é minha líder. Então, são pessoas que, se eu chegar hoje e falar assim, Karina, aconteceu isso, assim assado, entendeu? Eu não estou no momento legal, no momento bom, ela vai estar ali para ajudar. Então, isso faz parte da cultura da empresa e faz diferença, né? Então, eu acho que a partir do momento quando você tem um líder, que é um líder ali que sempre está contigo, correndo com você, seu trabalho acaba, né, sendo bem mais produtivo. Então, eu já tive experiências com líderes que tinham uma outra forma de pensar. Quando se tratava de liderança, era chefe, né? Tem uma diferença entre líder e chefe, né? Uhum. Então, eu não tive líderes, eu tive chefe. Então, eu só queria mandar, tinham perfis autocrático e isso acabava influenciando ali o nosso comportamento, né? Então isso faz diferença. Então hoje mesmo eu vejo que a nossa gestão, eu não tenho do que reclamar. Então são pessoas que assim, hoje eu abro meu computador, quando eu inicio meu trabalho sempre faço minha oração, e eu sei que eu sempre, tudo que eu precisava vou ter ali o pessoal para me ajudar. Então assim, faz muita diferença, até mesmo se um dia acontecer de futuramente você ter ali alguma proposta, acho que a equipe em si, né, a sua gestão pesa também nessa tomada de decisão, porque não faz, na minha opinião, hoje mesmo eu estou em uma empresa que eu me sinto muito bem assim, financeiramente, acho que a função que eu exerço hoje, eu sou muito feliz mesmo, então hoje eu não me vejo, assim, nesse momento em outro lugar. Então eu me vejo aqui na empresa, entendeu? Isso reflete o quê? Isso é consequência do quê? Da liderança, da cultura da empresa. Então tudo isso faz diferença. Com certeza. É isso, Rafa. Muito obrigado, cara, mais uma vez pelo seu tempo, né, cara? Opa, tamo junto. Eu que agradeço. Por estar aqui comigo. É um cara que eu fiz questão de que retornasse, né? Toda vez quando eu fecho a temporada de plataforma, eu
seleção nos convidados que eu quero que volte, né, no próximo ano, e você foi um dos caras que eu selecionei para voltar aqui na temporada 2024, e eu espero que você volte em 2025 também. Bora, volta, opa, vamos pra cima. Aí, que eu traga mais experiência de viagens. Vai fazer o hat-trick, de música. Que eu não me perca nas viagens. De preferência que você não se perca, pelo amor de Deus, faça isso não. Principalmente em outro país. Aí você se perde num país mais pesado, assim, que é. Aí eu vou muito parar legal na Deep Web, né? O pessoal me sequestra aí. Deus me dibre. Mas agradeço pela participação, foi bom a resenha. E vou voltar. Logo, logo eu volto. Então, quando eu voltar, terei novas experiências, novas histórias, pode ter certeza. É isso. Rafa, esse no finalzinho, né, como você sabe, no último episódio que a gente gravou, eu deixo sempre que o convidado, né, tem um lugar de fala, que você pode falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser, falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, porque como você já sabe, não é uma entrevista, né, é um bate-papo. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo. Eu agradeço. Uma única mensagem assim que eu deixo, que foi um dos principais pontos que a gente começou a conversar: faça o que você gosta. Não deixe de fazer as coisas que você gosta por conta de terceiros. Tem vontade de viajar? Vá viajar. Tem vontade de sair? Saia. Então é a única dica que eu deixo pro pessoal. Lá na frente vocês vão perceber que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Sim. Bom, mas é isso, agradeço aí pela participação de todo mundo. Em breve estarei de volta e tamo junto. Tamo junto, é isso.